Quero falar sobre o motivo de termos trocado de carro. Nós tínhamos um Ford Ka 2020, 1.0 manual, e minha esposa estava aprendendo a dirigir. Ela precisava ir 3 vezes por semana para Bragança trabalhar. E, como ainda estava em processo de aprendizagem, ela ia dirigindo e eu a acompanhava como passageiro. Então saíamos pela manhã por volta das 6 horas para dar tempo de levá-la ao trabalho e eu voltar para trabalhar também. No final do dia, eu ia buscá-la e ela voltava dirigindo. Às vezes, devido ao cansaço depois de um dia inteiro de trabalho, eu mesmo voltava dirigindo. Ela também é uma pessoa mais sensível nesse aspecto. Se alguma coisa a estressava muito durante o dia, ela ficava nervosa e não se sentia confiante para dirigir. E, querendo ou não, eu também estava ficando cansado. Trânsito, anda e para, aquela rotina toda. São cerca de 40 quilômetros para ir e mais 40 quilômetros para voltar pela manhã. Depois, à noite, o mesmo trajeto novamente. No total, eram cerca de 160 quilômetros por dia, 3 vezes por semana. Isso dava algo em torno de 480 quilômetros. Além do cansaço físico e do estresse, tinha o gasto com combustível, desgaste do carro e tudo mais. Não lembro os valores exatos, mas estávamos gastando cerca de R$ 1.000 por mês só com combustível. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas vamos arredondar para R$ 1.000 apenas com esse trajeto em específico. Até aí, entre aspas, estava tudo bem. O problema maior começou quando a empresa anunciou que deixaria o sistema híbrido e passaria a exigir que os funcionários fossem presencialmente todos os dias. Aí bateu aquele desespero. O que vamos fazer? E os gastos? Combustível, logística, tempo. Por um curto período, ela conseguiu uma carona. Era um grupo de 3 pessoas aqui de Itatiba que revezavam o carro. Cada semana, uma pessoa ia com o próprio carro. Ela conseguiu ir com eles por um tempo e ajudava pagando a gasolina do carro da vez. Deu certo por um período, mas depois o grupo começou a ter alguns desgastes. Surgiram comentários de que não compensava apenas dividir o combustível, que o esquema funcionava melhor apenas no revezamento e coisas do tipo. Não vou entrar em detalhes porque, no final das contas, eu até entendo, não é só o combustível que se gasta, né? Como eu disse antes, existe o desgaste do carro, o cansaço da direção, a responsabilidade de levar outras pessoas e tudo mais. No fundo, nós estávamos postergando ao máximo a necessidade de assumir uma nova parcela, já que o nosso carro estava quitado. Então comecei a procurar carros usados. Olhei diversos modelos. Nivus, T-Cross, Versa, Kicks, mas tudo parecia caro para mim, fora do orçamento que poderíamos assumir. Queríamos um carro abaixo dos R$ 100.000. Lembro quando compramos o K, antes da pandemia. No final, com o financiamento, ele ficou em torno de 58 mil. Olha a diferença. Se não me engano, naquela época, a Selic estava perto de 3% ao ano. De todas as opções, o Versa era o carro que eu mais queria, principalmente depois de assistir a um review do canal Meu Carro Lifestyle. Parecia um carro perfeito para o dia a dia, mas, novamente, tudo passava dos R$ 100.000. Também olhei alguns Fits mais antigos, City e outros modelos. Em uma loja aqui na cidade, pesquisando pela Hub Motors, até encontrei um Versa, mas estava na faixa dos R$ 120.000. Aquilo me desanimou bastante, e eu meio que desisti de procurar carro. Cada vez que eu entrava na Hub Motors para pesquisar preços, mais angustiado e ansioso eu ficava. Minha esposa também. Até que, em determinado momento, eu falei: Deus, vou parar de olhar isso. Está nas tuas mãos. Se for para trocar de carro, que o carro apareça. Eu não vou mais procurar nada. Cansei. E realmente parei. Alguns dias depois, eu estava trabalhando quando uma colega chegou e falou: Fá, na loja X está tendo feirão. Lembrei de você. Por que você não vai lá dar uma olhada? Então eu fui, sem expectativa nenhuma, mas lembrando da oração que tinha feito dias antes. Chegando lá, encontrei alguns modelos, entrei em algum deles. Mas, na hora em que entrei no Tigo, não levou nem 5 segundos para me vir um pensamento muito claro: que esse carro seria muito bom para minha esposa. Pronto. Depois disso, me apaixonei pelo carro. Não levou nenhum minuto para eu tomar a decisão de comprar. Claro que bateu o medo. Um carro maior, mais caro, mais gastão, um câmbio DCT, aquelas dúvidas normais que surgem sempre que estamos prestes a dar um passo importante na vida. Será que eu vou dar conta? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas eu sempre procurava lembrar da oração e de como os acontecimentos seguintes tinham me levado até aquele momento, até estar sentado dentro daquele carro na loja. Eu tinha ido à loja na quinta ou na sexta-feira. No sábado, eu já estava saindo de lá com o carro. E o mais engraçado veio depois. Minha esposa não levou uma semana para começar a dirigir o carro sozinha. Ir para Bragança, buscar a turma, dar carona, coisas que no carro nós levamos meses tentando. Sem brincadeira, parecia que ela não evoluía na direção. Era muito difícil. Hoje, graças a Deus, ela se vira muito bem, faz as coisas dela,
sai sozinha, vai ao salão quando precisa, resolve os compromissos dela normalmente. E eu não preciso mais ficar levando e buscando o tempo todo. Isso me permite ficar em casa, resolver alguma coisa, descansar ou simplesmente não fazer nada. Então, fica aqui o meu relato, fica aqui a minha história e eu gostaria de saber de vocês algum testemunho, alguma experiência que vocês queiram compartilhar quando resolveram, decidiram deixar a determinada situação nas mãos de Deus e aquilo se desenrolou de uma maneira muito natural. Obrigado pelo tempo de vocês. Peço que se inscrevam, deixem um joinha para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo relevante aqui para o canal. Forte abraço, fiquem com Deus.